tarde, Murilo da Núcleos novamente, com mais um vídeo aí explicando um pouquinho sobre tecnologias, né? Hoje, na verdade, nós não vamos falar de tecnologia em específico, mas eu gostaria de fazer esse vídeo para estar comentando o que a gente vê no mercado, né? E quais são umas das dificuldades das empresas, né? De conseguirem trabalhos, tá? Que é a gestão comercial, tá? Então, às vezes a gente fala muito em tecnologia, falamos de tecnologias de máquinas, tecnologias de softwares, automação, mas a gente vai partir lá do princípio e aí a gente vai ver que a empresa ainda faz relatórios, é, fazem Excel, fazem PDF, fazem, enfim, qualquer tipo de trabalho offline, aonde o gestor ou o dono da empresa tem que ficar pegando esses PDFs, tem que ficar analisando, aonde não é nada colaborativo, né, nada informativo e isso você perde muito no dia a dia, tá? Então nós vamos agora estar fazendo um vídeo sobre o nosso CRM, mas não específico, o nosso CRM que é específico para gráficas, né, convertedores, clichêrias, né? Mas não necessariamente você é, precisa a intenção de mostrar a nossa ferramenta. Você pode utilizar qualquer outra ferramenta de CRM no mercado. O que eu só acho é que um CRM hoje é extremamente importante para qualquer empresa, extremamente importante. E a gente deve partir desse princípio. Eu mesmo no vídeo passado comecei falando sobre aprovação remota, mas eu já deveria ter partido do princípio aonde na minha concepção estou falando de muitas empresas que não têm ferramentas para estar trabalhando com a gestão comercial. E você perder um cliente, isso é muito custoso, né? Você perder um cliente, você ganhar um cliente também é custoso, né? Então, bora pro vídeo que eu vou estar explicando um pouquinho sobre CRM. Vamos estar falando sobre CRM, tá? Então, o CRM, ele nada mais é que uma gestão comercial, tá? Mas quais são as diferenças, né? O que você consegue com o software? Principalmente, você vai conseguir informações em tempo real, você não precisa mais de relatórios, você não precisa mais de uma série, nem de planilhas, nem nada do tipo em paralelo, tá? Então, ao adentrar aqui a ferramenta, você já tem um dash aonde você pode estar contribuindo com a sua equipe comercial. Então, você pode botar uma cotação do dólar, né? Você pode botar uma meta, tá? E aonde você contribuir, todos da empresa vão estar enxergando esse feed, tá? Esse feed, ele, conforme ele vai atualizando para os outros operadores, ele também vai notificando aqui, tá? Então isso é um diferencial que tudo que a gente faz no CRM, ele também me notifica aqui, ó. Então eu preciso definir uma previsão de término para esse cliente, né? Esses clientes estão com um prazo de fechamento atrasados. Então, o que a notificação faz? Ela nada mais é do que te dar informação em tempo real. Então, às vezes, o meu concorrente pode estar tendo uma vantagem sobre isso, porque eu vou lembrar do cliente lá no final do mês, enquanto ele está lembrando diariamente. Tá? Perfeito. Aqui, então, nós temos o nosso Workplace. Isso aqui é muito importante no dia a dia, tá? Para cada representante, cada gestor, cada gerente, né? Poder enxergar quais são os clientes que estão sendo verificados, quais são os clientes que estão sendo prospectados, tá? E o trabalho aqui, ele é muito simples, então eu só pego, arrasto para o lado, né? Ah, vou trocar de fase, ele já pode me dizer se eu ganhei ou perdi, né? Vou trocar de fase, então eu já disse que esse meu cliente ele foi para a proposta apresentada. Se eu vim aqui na minha notificação, imagina que eu sou o dono da empresa, eu venho aqui, ele já disse que o Murilo, né, trocou a fase de negociação da empresa para a proposta apresentada. Eu sei que esse cliente está avançando, muito simples, tá? Muito fácil, muito prático. Então isso daqui no dia a dia ele é bastante utilizado, né? E isso aqui é como se fosse o funil, né? Lembra lá quando a gente estuda funil de vendas, né? Então tu tens o primeiro contato, você vai gastando dinheiro, vai gastando tempo até chegar em negociação,
aonde são os clientes que estão mais próximos de virar, né? De estar gerando uma margem de lucro para você, né? Então, isso daqui, no final, ele é um funil, tá? A ideia é que sempre seja uma cascata isso daqui, tá? Perfeito. Vamos adiante então. Então aqui a gente também tem, né, um mapa onde eu consigo enxergar todos os meus clientes. Eu consigo enxergar então, né, os vermelhinhos perdidos, os azuis são prospecções, né, conforme os labels aqui, né? Os verdinhos são clientes, né? Então aqui tudo dado fictício, né? Mas eu consigo enxergar visualmente, né, onde estão meus clientes. Se eu quiser ter alguma tomada de decisão, né, eu consigo ter uma tomada de decisão por aqui, consigo ver uma rota de frete, por que a gente não atua em determinada região. E aqui é uma integração direto com o Google, né? Então se eu pegar e jogar o meu bonequinho aqui, ele vai cair aí em algum lugar aí, e a gente consegue verificar isso daí tudo por dentro do Google, tá? Perfeito. Uh, Fora essa parte aqui, que a gente consegue fazer a listagem de empresas, né? Eu consigo também gerar meus gráficos. Então isso daqui é uma parte muito importante, tá? Qual é a minha média de ganhos? Qual é a minha média que eu perdi, né? Quanto que eu tenho em novos negócios, quanto que eu tenho em negócios perdidos e quanto que eu tenho em negócios ganhos, né? Então aqui, lógico, né, se a gente tem faturamento, a gente tem gráficos aqui. Nesse caso aqui a gente não tem nenhum tipo de faturamento para tá demonstrando, né, porque é uma base de teste. Mas o que eu quero deixar importante aqui é a visualização da empresa. Não só por números, por você estar vendo, né, que aqui você está perdendo 512 mil e você tem 215 para entrar, né? Mas também isso aqui é muito importante, tá? Que é a média de motivos de conversão positiva e negativa. Então eu preciso saber na minha empresa o que eu estou indo bem e o que eu estou indo mal. Tá? Eu preciso saber disso. Estou indo bem porque eu tenho preço, prazo de pagamento, tecnologia. Eu estou indo mal porque eu estou errando meus clichês. Aqui um exemplo, né? Ou eu não tenho logística para esse determinado cliente. Então eu preciso saber isso. Isso é muito importante. E às vezes eu chego na maioria das empresas e ninguém tem essa informação para me dar. Então isso daqui é muito importante, tá? Muito importante para a gente sempre ter os nossos strengths da nossa empresa elevado, tá? E aqui, conforme eu comentei, o funil de vendas, né? Então, cada fase, quantidade de clientes e o potencial de compra de cada um, tá? Perfeito. Então, vamos fazer aqui rapidamente, para não estender muito o vídeo. Eu vou cadastrar um cliente. Então, eu vou cadastrar aqui a Nestlé, tá? Vou pegar São Bernardo do Campo. Então, eu tenho uma integração direto com o Google. Eu dou um mais cliente, ele já puxa as informações tudo do Google aqui, né? E eu consigo rapidamente estar criando uma prospecção, tá? Vou dizer aqui que ele tem um potencial de compra de 2.000, né? O responsável é o Murilo, né? Perfeito. A cidade aqui eu vou botar de São Paulo. E aqui eu vou colocar o meu e-mail de contato, né? Quais são os dados do contato lá, né, de quem está comprando isso, né? Enfim, né? O telefone da empresa ele já buscou, o site ele já buscou, e qual que é a classificação desse cliente? Ele é flexografia, dry offset, offset, né? Eu consigo botar a classificação desse cliente e eu vou salvar esse profile, ok? Então ele já me traz aqui no Street View, aonde que fica o cliente, tá? Ele já traz aqui. E aqui eu tenho todos os dados aqui em relação a esse meu cliente. Então eu vou fazer uma atualização de imagem. Vou colocar o logo da própria Nestlé, para deixar o perfil sempre atualizado. Isso daqui é muito importante, tá? O profile atualizado. Então independente se você tem uma troca de representações ou alguma coisa, a informação sempre vai ficar no sistema, tá? E aqui eu vou contribuindo tudo que eu vou fazendo no sistema, eu vou contribuindo aqui, né? Então eu vou botar aqui que ele foi visitado no dia de hoje e está
tudo ok, perfeito? E eu contribuo isso daqui, o meu gestor já vai receber essa minha informação, né? Então, e eu vou atualizando o meu profile. E aqui eu digo, né, qual é a etapa que está o meu cliente. Então, ele sempre vai começar como um primeiro contato, depois ele vai passando pela elaboração. Conforme ele vai passando, ele vai aumentando essa taxa de conversão aqui, tá? E aqui eu consigo dar uma data de previsão. Então, eu vou dizer para o meu representante o seguinte: olha, você tem até o dia 28 de outubro para a gente conseguir girar esse cliente, né? Conseguir fidelizar esse cliente, que o motivo final é ele vai ser fidelizado, ele vai ser perdido, tá? Então ele tem até esse tempo aí. Se chegar a essa data, ele não converter esse cliente, tá? Ele vai notificar, ele vai enviar um e-mail para todos os envolvidos dizendo, ó, não foi convertido, qual que vai ser a tomada de ação, tá? Porque às vezes no dia a dia a gente está muito preocupado em correr, pegar clientes novos e às vezes o meu concorrente foi e me tomou um cliente que já estava fazendo, que eu já havia gastado tempo e dinheiro para converter ele, né? Então, isso daqui é o profile do cliente, ele vai cada vez mais sendo implementado, né, complementado aqui. E eu consigo fazer vários detalhes aqui, consigo abrir uma tarefa, eu preciso de uma proposta, abro uma tarefa para o meu gerente, preciso de alguma informação, qual foi a última vez que eu visitei, né? Então eu consigo botar uma última visita, um arquivo, tá? E novamente, né, tudo que a gente vai fazendo, ele vai notificando aqui, ó, publiquei uma observação, né, no cliente, né, ele já apareceu aqui, tá? Então, o mais bacana do CRM é a gente entender que a gente precisa de ter uma força, uma gestão comercial e a gente precisa extrair isso, tá? Eu preciso saber o quanto que eu estou vendendo, eu preciso saber o porquê que eu estou perdendo, o que a minha empresa é forte, o que ela não é forte, tá? Então uma ferramenta ela é extremamente importante, independente do CRM. O nosso aqui é um CRM mais focado para o segmento gráfico, né? Então, daqui a gente já linka, né? Quem utiliza o nosso sistema a gente já linka com ordens de produção, enfim, né? Dá para fazer várias outras coisas, mas a intenção hoje era falar um pouquinho sobre gestão comercial e principalmente agora, né, que eu vejo muitas empresas mudando estratégia de vendas, né? Está sendo muito online, muito marketing digital, né? Então, eu acho extremamente importante ter uma ferramenta de CRM, tá bom? Qualquer dúvida, né? Meu contato estará sempre aí na descrição e estarei disposto aí para trocar qualquer tipo de informação e o que for preciso, ok? Grande abraço.